Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você esteja vendo este vídeo. Desejamos a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Forte abraço a todos que nos acompanham em nosso canal, agradecemos a todos que nos acompanham em nosso canal quando falamos de INSS, especialmente sobre a revisão da vida toda. Em nosso último vídeo sobre revisão da vida toda, nós falamos sobre a polêmica travada no STF de toda esta revisão. Hoje nós iremos falar sobre a posição dos ministros que impediram a possibilidade da revisão da vida toda. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando um likezinho ali, fazendo um comentário, uma sugestão. Ficaríamos muito agradecidos. Bom, o STF muda a sua posição, impedindo a possibilidade de que seja feita a revisão da vida toda nas aposentadorias. A Corte decide que a regra de transição adotada em 1999 é obrigatória e que o aposentado não pode escolher mais o regime mais benéfico em sua aposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, STF, em sessão plenária do dia 21 de março, quinta-feira passada, e validou o entendimento que permitia que os aposentados e pensionistas tivessem a possibilidade de rever suas aposentadorias através da chamada revisão da vida toda. Isto em uma manobra que movimentou toda esta mudança da posição, da própria posição da Corte, que havia fixado um outro entendimento e dando direito aos aposentados no ano passado, em dezembro do ano passado, de 2022, do ano atrasado de 2022, né, que foi em dezembro de 2022. Por 7 votos a 4 dos ministros, eles entenderam que os aposentados não podem optar pela regra mais vantajosa para se aposentar na hora de calcular o seu benefício. Toda essa decisão, na prática, derruba a revisão da vida toda. Em um momento de muita expectativa de milhões de aposentados, o Supremo não julgou o processo em que havia validado a revisão em dezembro de 2022. A decisão dessa quinta-feira, dia 21, foi dada em 2 ações que questionavam pontos de uma norma de 1999 que alterou os pontos da lei de benefícios da Previdência Social. Ao validar esses pontos, que trata de uma regra para cálculo da aposentadoria, os ministros votaram para que ela tenha que ser seguida obrigatoriamente. E, portanto, isto vai barrar ou barra, na prática, o poder de escolha do aposentado, que já se sentia amparado pela possibilidade de que ele pudesse optar pela regra mais vantajosa na revisão da vida toda. Tudo isso ocorreu porque o governo federal tem interesse em evitar a autorização para esta revisão das aposentadorias, porque alega que iria ocorrer um gasto que provocaria um verdadeiro esvaziamento aos cofres do INSS. Alega ainda o INSS e estima que, em sendo aprovado a revisão da vida toda, causaria um impacto inicial nas contas do INSS, pela revisão da vida toda, um cálculo em mais de 480 bilhões de reais, num cenário
pessimista em que todos os aposentados pudessem revisar seus benefícios. No entanto, o que se sabe é que os advogados previdenciaristas que atuam nesta área e que acompanham todo o caso, eles são categóricos em dizer que o valor não é este que alega o INSS, e sim causaria um valor estimado em 3 bilhões apenas, e não este valor estimado pelo INSS, ao considerar que há um número restrito de aposentados com esta revisão da vida toda. A revisão da vida toda tem esse nome porque se refere ao recálculo do valor da aposentadoria, considerando todas as contribuições feitas durante a vida do trabalhador, inclusive aquelas contribuições referente ao Plano Real que ocorreu em 1994 e que, pela regra de transição adotada depois da reforma da Previdência em 98, só poderia ser consideradas para o cálculo da aposentadoria as contribuições feitas a partir de 94. Tal regra, ela foi adotada para não prejudicar o trabalhador pela elevada inflação antes do Plano Real, que em alguns casos houve prejuízo e o trabalhador apenas receberia uma aposentadoria maior se pudesse ser enquadrado na regra definitiva e não na regra de transição. Já no final do ano de 2022, em dezembro, para ser mais preciso, o STF ele decidiu que os aposentados poderiam optar pela regra que fosse mais vantajosa, de forma que, em tal decisão, validou o recálculo, considerando as contribuições feitas durante todo o período do Plano Real, que foi considerado da revisão da vida toda. Ocorre que, em julgamento, 7 ministros entenderam que a regra de transição estabelecida em 99 é constitucional e, portanto, deve ser aplicada necessariamente a todos que se enquadram nela. No entanto, pela posição apresentada pelo ministro Cristiano Zanin, ministro recém-chegado no STF, que foi nomeado pelo presidente Lula, o atual presidente, a sua posição, ela foi acompanhada por Flávio Dino, também ministro, indicado pelo presidente, o atual presidente Lula. Flávio Dino, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Roberto Barroso e até Nunes Marques ficaram vencidos, os ministros Alexandre de Moraes. Esses 7 ministros votaram a favor e apenas Alexandre de Moraes, André Mendonça, Edson Fachin e Carmen Lúcia votou a favor dos aposentados. Todos os outros acompanharam o voto de Zanin e deixaram os aposentados a ver navios, a ver nuvens. Pela tese apresentada por Zanin, e que teve a concordância de toda essa maioria, a regra de transição deve ser seguida obrigatoriamente e sem inserção. E que o segurado do INSS que se enquadra no dispositivo não pode optar por outra regra ou pela regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.203 de 91. Seja independentemente de lhe ser mais favorável, de forma que
O entendimento derruba a possibilidade de o aposentado optar por uma outra regra melhor, por uma regra que possa possibilitar um reajuste no seu aposento, e que não há mais como o aposentado requerer ou fazer valer o recálculo da aposentadoria, usando todas as contribuições de sua vida. Um absurdo que achamos, palavras nossas, acho um absurdo, porque, em primeiro lugar, esse impacto que diz o INSS que iria sofrer de 400 e tantos bilhões é uma inverdade, e esses dois ministros indicados pelo atual presidente Lula estão a favor do governo federal e do INSS e não dos aposentados. Portanto, achamos que é uma decisão política e não uma decisão que venha beneficiar a população. E por esta decisão, em tese, que é o entendimento dos 7 ministros, que decidiram se firmando contra a revisão da vida toda, vai ficar estabelecido no julgamento das duas ações que contestavam as alterações da lei de benefício da Previdência Social, feita em 99. Portanto, é esse o entendimento. E as ações que foram apresentadas, as ações que foram apresentadas anteriormente, inicialmente pelo PCdoB, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de 99, caiu por terra todas. Em 2000, o STF negou o liminar nos processos e manteve a validade dos dispositivos questionados. E isto vem migrando, e essa liminar vigorou até esta quinta-feira, quando os ministros julgaram o mérito do caso. Além de validarem a regra de transição adotada após a reforma da Previdência de 98, tornou-a obrigatória. O STF declarou constitucional a criação do fator previdenciário. Isto é um absurdo. O fator previdenciário nada mais é do que uma fórmula matemática usada para definir o valor da aposentadoria do INSS. A Corte também invalidou, por maioria, a existência de um período de carência para as mulheres autônomas, para que elas possam usufruir do salário de maternidade. Tudo isso foi alterado dentro desse processo. O processo que se trata especificamente da revisão da vida toda estava pautado, mas não foi julgado. Nele, a Corte julgou apenas validando a possibilidade da revisão por 6-5. Isto em dezembro de 22. Tá? O INSS, por meio da Advocacia Geral, ele entrou com um recurso, apresentando questionamento e uma decisão permitindo a limitação e a sua aplicação. E neste julgamento desse recurso começou a ser feito em sessão virtual, e que já havia 4 votos para manter a possibilidade da revisão da vida toda com uma limitação temporal. No entanto, o relator Alexandre de Moraes pediu vistas e mandou o caso para ser analisado em plenário físico, zerando os votos que já haviam sido apresentados. De forma que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu anular a decisão de 2022 sobre a chamada revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que havia até então concedido vitória aos aposentados. Agora tudo caiu por terra, tudo foi embora. Os aposentados não têm mais nenhuma esperança de que possa, certo, recalcular as suas aposentadorias. Os ministros não chegaram a julgar o recurso do INSS, que questionava
a revisão, mas julgou anulando ou a anulação que veio por meio de julgamento de uma ação sobre o fator previdenciário que estava já havia 25 anos no Supremo e que o julgamento só ocorreu dentro do mesmo, que esse julgamento ocorreu dentro do mesmo processo, que questionava a validade do fator previdenciário. Um índice criado em 99, que considera vários critérios para definir o valor das aposentadorias e que tinha o objetivo de incentivar o segurado a trabalhar por mais tempo. Para isso, reduzia o benefício de quem se aposentava antes. Neste ponto, o Supremo ele rejeitou a ação e declarou a constitucionalidade do fator previdenciário, que reduz tragicamente a aposentadoria de quem se aposenta com tempo de serviço, mas com idade fora do limite. Os ministros também validaram outro dispositivo da mesma lei, que instituiu uma regra de transição entre dois regimes de previdência. O anterior a 99, que considerava os 36 maiores salários dos últimos 48 meses, antes do afastamento para o cálculo do benefício, e a partir desta lei passou-se a contabilizar os 80% dos maiores salários de toda a vida do trabalhador. Esta foi uma das regras de transição que previa que seria excluídos desta conta os salários anteriores a 94, a julho de 94. Todos esses posicionamentos e entendimentos são opostos ao que foi definido no julgamento da revisão da vida toda, em dezembro de 2022. Na ocasião, os ministros haviam considerado que os aposentados teriam o direito de optar pela aplicação da regra mais benéfica no cálculo da aposentadoria, o que permitiria que aqueles que entraram na justiça pudessem pedir o recálculo do benefício com base em todas as suas contribuições que foram feitas ao longo de sua vida. E que na prática a Corte decidiu que a regra de transição deveria ser obrigatória e, por consequência, o segurado não pôde optar pela regra que lhe fosse mais favorável. Desta forma, a tese definitiva no julgamento da revisão da vida toda perdeu toda a sua validade, gerando, portanto, a extinção de todas as ações que estão tramitando nos tribunais do Brasil todo. Todas essas pessoas que já haviam dado entrada no pedido, assim como aquelas que se enquadravam no direito de pleitear a revisão, foram diretamente afetadas por esta decisão, por essa terrível decisão. A partir de agora, a revisão, em regra mais vantajosa, não será mais possível para os aposentados e pensionistas. Assim sendo, e pelo entendimento do STF, isto é que vai refletir diretamente nos processos em andamento, que, infelizmente, todos serão extintos. E, além do mais, o que é mais agravante
é que todas aquelas pessoas que porventura tiveram o seu pedido julgado favorável e receberam alguma vantagem do INSS, agora estarão sob a iminência de responderem a ações rescisórias que certamente será proposta pelo INSS para que estas pessoas possam devolver o que receberam. É um absurdo. Observamos que os processos de segurados que pedem a revisão da vida toda, que foram interrompidos desde julho de 2000, foram interrompidos, né? Desde julho não. Ele foi interrompido realmente, foi em julho de 2000 ai Jesus, deu um branco. Foi interrompido em julho do ano passado, quando o ministro Alexandre de Moraes, os processos, ele tinha sido liberado. Foi interrompido em julho de 2022 e do ano passado, de 2023, quando o ministro Alexandre de Moraes ele suspendeu o trâmite, apenas suspendeu, em todas as instâncias da justiça. E que, em sua decisão, ele assinalou que a suspensão valeria até o fim do julgamento do recurso do INSS contra a revisão da vida toda. Agora serão todos eles arquivados, infelizmente. Serão todos arquivados. É uma tristeza e um descaso, digamos assim, do governo federal para com quem contribuiu a vida toda para esta nação, em especial para o INSS, e agora sofrer esta derrota terrível. Obrigado a todos, esperamos ter contribuído com todos vocês. Já se demanda mais de 20 minutos e não queremos que aqui fique cansativo. Desejamos a todos uma feliz Páscoa e volto a repetir, esperamos ter contribuído e qualquer novidade estaremos aqui postando para todos vocês. Forte abraço e até lá.